Olá, bem-vindo, bem-vinda ao painel. O primeiro do ano, já com o Brasil sob nova direção. Será esse o mote de uma série de edições do programa que você vai ver aqui na temporada de verão da Globo News. Em foco hoje, o Executivo, para onde apontam os primeiros atos e palavras do governo Bolsonaro. O que terá consequência, o que tende a ser apenas espuma. Questões para os nossos convidados de hoje: Marcos Mello, professor titular de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Brasílio Salum Júnior, professor do Departamento de Sociologia da USP. Participa também do programa Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria. Bem-vindos ao painel, ao ano, à pauta. Bom, a essa altura nós temos aí alguns dias entre discursos na posse, discursos nas transmissões de cargo nos ministérios, entrevistas, inclusive, do próprio presidente, para extrair algum sentido aí da largada do governo Bolsonaro. Queria começar, Marcos, com uma questão que é cara a você, porque você estuda muito isso, que é a do relacionamento do governo com o Congresso. Se em outras áreas a gente vê pelo menos um gesto de enfrentamento ou de divisão, em relação ao Congresso, o que a gente viu nesses primeiros dias e no próprio discurso inaugural foi um gesto de conciliação. Faz sentido isso para você? Eu acho que faz muito sentido, sim. Se a gente comparar o que está acontecendo, o que aconteceu, né, vem acontecendo desde o segundo turno, vai numa direção que não era antecipada pela grande maioria dos analistas, né? Não estamos observando nenhum estilo confrontacional duro. Há algumas falas mais contundentes, etc., mas, de uma certa forma, Bolsonaro está jogando o jogo, não exatamente o jogo do presidencialismo de coalizão, porque o partidarismo, a montagem do governo não foi assim? do governo não se dá em bases partidaristas, etc., partidárias, mas, em larga medida, você já identifica um tom conciliatório e ações concretas, como o apoio já manifestado aí para a eleição do Rodrigo Maia. Na presidência da Câmara. A presidência da Câmara. Ao mesmo tempo, as primeiras falas dos próprios ministros são bem menos, digamos assim, radicais do que antecipado. É um governo que tem singularidades, né? O primeiro presidente que está à direita do Congresso desde Vargas, né? Tipicamente, você tem um padrão em que o Executivo estava à esquerda do Congresso. Pela primeira vez, a gente tem um presidente com agenda reformista, conservadora, mas reformista, quer dizer, ele rejeita esse status quo, a herança do governo Lula, da Constituição de 88, etc., mas pelo fato de que o Congresso também é conservador, e em larga medida há uma certa congruência entre preferências do Congresso e preferências do Executivo, já se pode observar menos conflito do que se poderia antecipar alguns meses atrás. Rafael, vamos pegar essa ideia do governo reformista e tentar avaliar um pouco, reformista até que página, num assunto que interessa muito especialmente a quem está olhando para o governo do ponto de vista do que vai acontecer na economia, como você, que é a questão da reforma da Previdência. Nós tivemos ali, no dia seguinte à posse, Paulo Guedes fazendo uma espécie de definindo a cartilha do governo Bolsonaro do ponto de vista da economia, com uma ênfase muito grande numa reforma da Previdência que ele pretende ampla, o que ele gostaria que fosse ampla. E pouco depois a gente tem, em Brasília, a entrevista do presidente da República ao SBT, em que ele acena com uma idade mínima inferior, para a aposentadoria, inferior à da proposta do governo Temer, que está no Congresso, e ainda diz: reforma boa é a que a Câmara e o Senado aprovar. O que isso revela? Revela que o Bolsonaro, ele mesmo, é menos reformista do que a pauta do Paulo Guedes ou simplesmente um realismo?
de saber que muita coisa será aceita deste governo, mas não que ele não aprove uma reforma da Previdência. Eu não, particularmente, não acredito na tese do realismo. Acho ao contrário. Acho que a fala do presidente em relação à reforma da Previdência é fruto muito mais de uma certa inexperiência em como lidar com a agenda econômica, porque acho que uma parcela da comunicação do bolsonarismo, do chamado bolsonarismo, ela é um pouco errática. Em alguns momentos ela é até dúbia, acho que até com uma maneira de tentar se proteger de críticas que vêm à medida que as agendas vão sendo postas. No caso da economia, esse caráter meio dúbio e errático, ele tem um preço a pagar, medido nas expectativas dos agentes em relação a, como você bem colocou, o problema da reforma da Previdência. Me parece que ela é reveladora não só de uma ambição menos reformista do que quando a gente olha os discursos do ministro da Economia, o Paulo Guedes, mas mais um desafio de algo que vai ser fundamental para esse cenário de reforma se concretizar. O Bolsonaro, em algum momento, vai precisar, de fato, arbitrar conflitos, né? Quando a gente olha a base desse bolsonarismo, tem militares, você tem um baixo clero emergente que chegou com essa onda conservadora, tem o núcleo familiar e tem a agenda econômica mais liberal. Quem é que vai ganhar? Arbitrar esses conflitos, me parece que vai ser o grande teste do governo. Quando ele diz e sinaliza uma reforma menos ambiciosa, está dizendo alguma coisa do gênero, a gente vai votar o que está só lá no Congresso. Mas as preferências espontâneas do Congresso para a reforma quase sempre são conservadoras nesse sentido de menos ambiciosas. Acho que ele pode colher aí barulhos para a economia que não vão ser bons para eles no médio e no longo prazo. Brasílio, eu vi que você ia completar, eu queria muito insistir e te ouvir sobre essa questão, essa frase do Bolsonaro que me parece muito indicativa, que é reforma boa é a que passar, né? Em outras palavras. Mas até a frase é boa, né? Mas nem sempre o que passa é uma boa reforma, né? Então, claro que para quem está acostumado a escutar os especialistas em Previdência e a toda a discussão que houve até o ano passado sobre a reforma da Previdência, a redução da idade mínima foi um pouco assustador, né? Eu, por exemplo, levei um certo susto quando eu soube da entrevista sobre a reforma da Previdência. Agora, é bom a gente lembrar que ele não se apresentou plenamente a reforma. Pode ser que essa idade mínima, pensando otimisticamente, que essa idade mínima reduzida se combine com um período de transição muito menor do que se pensava. Porque é bom lembrar que o projeto do presidente Temer fixava uma idade mínima maior, 65 e 62 anos, mas tinha um processo de transição, um período de transição de 20 anos. Então, a reforma, é preciso ver o projeto como um todo para ver se esta redução da idade mínima não se combina com um período ou com outras regras da reforma que, de fato, reduzam muito essa impressão que a gente teve imediatamente de menos reformista, né? Eu concordo que, de fato, a primeira impressão foi de uma espécie de pouca ousadia, pouca, né, disposição para mudar certas estruturas aí digamos, de intervenção do Estado, de regulação estatal, mas eu lembro que a gente tem que ver de novo o projeto inteiro, porque talvez o que foi, como primeira impressão, uma espécie de redução do impulso reformista, pode ser que, de fato, não seja. Porque, por exemplo, o pedido de transição pode ser de 5 anos, de 10 anos, e não de 20. E, portanto, né? Então, eu diria que tem que ter uma certa cautela para ver o projeto inteiro. Mas concordo. Eu acho que só antes para a gente pensar, é que é pouco provável que, se a gente levar um pouquinho a sério o que ele falou, que vai ser uma reforma que consiga minimizar essas incertezas que estão no radar, que estão impedindo que a economia decole com mais força
e me parece que tem a ver um pouco em que medida ele vai conseguir arbitrar as forças políticos-sociais que estão dando sustentação, o que a gente espera que dê sustentação ao governo, mas que não me parece que são homogêneas em direção a uma reforma um pouco mais ambiciosa. Mas para além da retórica, há algumas evidências já claras na área específica da Previdência que Bolsonaro já está olhando para o jogo do presidencialismo como ele é praticado no Brasil, em alguma medida. Porque houve mudança de nomenclatura, a gente não sabe exatamente qual é o título, eu acho que é secretário da Previdência Social, ele nomeou o ex-relator da reforma trabalhista. Que é o Rogério Marinho, ex-PSDB do Rio Grande do Norte, né, que não se reelegeu. Então, ele já está pegando carona numa dinâmica legislativa da reforma. Então, há um certo elemento de continuidade aí, e que vai além de qualquer retórica, quer dizer. E só para complementar o que você está dizendo, Marcos, a informação de bastidor que a gente tem é que, ao aceitar o cargo, Rogério Marinho teve uma espécie de compromisso, até onde se pode afiançar esse tipo de compromisso, de que a reforma é, em boa medida, aquela que já está no Congresso. Isso. Agora, devemos sempre nos lembrar que reforma da Previdência é algo muito difícil de passar em qualquer país, em qualquer sistema político. Isso não tem dúvida, né? Há casos clássicos assim, na ciência política que são examinados, que é o fracasso da reforma da Previdência de Margaret Thatcher. Quer dizer, é difícil imaginar um executivo tão poderoso, né, sob um regime parlamentarista, que por definição já tem, que não conseguiu, que tem vantagens, né, na sua relação com o parlamento, porque há uma fusão de poderes, e que ela não conseguiu passar essa agenda. Porque as reformas da Previdência, elas importam em custos concentrados e benefícios difusos. Esses custos concentrados produzem muita resistência, mais do que qualquer outra área. Então, em geral, o que é que... Mas elas acontecem, né? O que é que viabiliza politicamente a reforma da Previdência, em geral? É quando seus efeitos são defasados no tempo. Então, você tem períodos de transição e tem regras de transição. Então, você aprova agora uma reforma que será implementada, né, a pleno vapor em 10 anos, etc. Isso é o que arrefece a resistência. Mas reformas da Previdência são criaturas muito especiais, vamos dizer assim, na agenda de qualquer governo. E olha como é que a gente está operando num ambiente de muito ruído. Logo na sequência, no dia seguinte à entrevista do presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu que se é para baixar a idade mínima, baixar da proposta que já está lá a idade mínima, então que se acabe com a regra de transição. Então, a gente está operando, ponto, né? A gente está operando num ambiente de muito ruído também. Se você elimina a regra de transição, na verdade, o ônus é maior. Aparentemente é menor, né? Porque reduz a idade mínima. Mas eu tenho a impressão que essa declaração foi uma declaração realmente, digamos, embora não tenha sido tão nítida assim, mas ela foi uma bomba, na verdade, em termos de efeito, porque a expectativa que estava se criando por causa do ministro da Economia, do discurso que ele fez na posse, etc., era muito, digamos, diferente, digamos, era de uma ousadia maior. Então, mesmo, embora a gente possa ter a cautela de ver como é que de fato vai ser o projeto, eu tenho a impressão que foi uma declaração que, no fundo, entregou o ouro bandido antes que ele apontasse a arma. E acho que menos pelo conteúdo, acho que a gente vai mudar bastante ainda, o próprio governo ainda não sabe qual vai ser a proposta que vai ser defendida, se vai ser alguma emenda ao projeto original, que sugere que essa vai ser a estratégia, né? Vão emendar um projeto que já está mais ou menos para ser votado no plenário, mas, novamente, acho que tem duas questões importantes aí, fazendo a conexão com a economia. O primeiro é que tem que ser uma reforma com os ajustes que possam ser feitos, mas que dê alguma perspectiva de longo prazo, de algum controle dessas despesas previdenciárias. E o segundo ponto, no plano político,
é a gente imaginar que, e me parece que esse é um risco que o governo pode ter, é que o governo Bolsonaro, me parece, é eleito sem tanto essa necessidade, sem tanta base econômica, ou seja, não foi pela sua contribuição ao debate econômico que ele é eleito. Ele é eleito por uma série de outras pautas. Previdência é algo tão importante que talvez mereça a gente dizer uma coisa adicional. É o seguinte, a reforma do Fernando Henrique, que é a emenda 40 de 98, ela demorou 34 meses para ser aprovada. 34 meses, quase 3 anos. A reforma que o Lula fez, foi aprovada em dezembro de 2003, ela demorou 9 meses. Então, a reforma da Previdência, o Paulo Guedes chegou a falar em 2, 3 meses. Né? Reformas com esse nível de complexidade não são reformas que se aprova em 2, 3 meses. Né? Isso seria absolutamente singular. E o prazo ficaria ainda maior se retrocedêssemos muitas casas em relação ao que já está lá. Exatamente. Seguramente é o que ele tem em mente né, ao ter afirmado isso. Esse é o ponto. Eu queria passar por um outro ponto que é bastante político, mas que me parece muito interessante, que é o seguinte: nesses primeiros dias, a partir das declarações, do próprio discurso da posse, dos 2 discursos da posse, muitos observadores olham e me dizem assim, olha, está na hora de descer do palanque. Né? Determinadas declarações, a intenção de um pente fino nos atos da gestão anterior, vamos despetizar a administração federal, lembrando que o PT já não está no poder federal, eles estão herdando o governo faz tempo e tudo mais. Tem gente que olha e fala assim, está na hora de descer do palanque. A minha pergunta para vocês, essa não é uma crítica muito ingênua, muito naive? O governo não vai exatamente precisar se manter no palanque na tentativa de galvanizar a sua base enquanto ele não tem um resultado na economia para mostrar, Marcos? Olha, eu acho que uma forma interessante de ver isso é o seguinte, existem 2 grupos muito distintos, ou pelo menos 3, mas 2 são mais relevantes. Um é o grupo que a gente poderia chamar de core voters, né? Os votantes do grupo duro, o núcleo duro de votantes do Bolsonaro. E há um conjunto de eleitores que apoiaram o Bolsonaro, votaram no Bolsonaro, mas não se identificam com a sua agenda. Né? Esse é um bloco de eleitores mais voláteis ou voláteis, né? Que a literatura chama de swing voter. Então, o que interessa no momento, em princípio, seria ele manter, aliás, no momento é incorreto, quer dizer, o grande desafio para todo o período do Bolsonaro é manter a lealdade desse grupo. Porque os seus core voters, mesmo que ele saia do palácio, já houve controvérsia nesse sentido, né, com a Joyce Hasselman, né, criticando aqueles que criticam a base, que vem exatamente desse grupo militante. São Paulo. Esses grupos não desertarão o Bolsonaro. Né? O grupo dos apoiadores fortes do Bolsonaro, que representa 20% do eleitorado, ou 1/3 do seu, talvez um pouco mais daqueles que votaram no Bolsonaro, eles não são estrategicamente tão relevantes no momento. O mais importante é o grupo de eleitores de centro e centro-direita que votaram no Bolsonaro. Quer dizer, se esses setores abandonarem o Bolsonaro, ele ficará francamente isolado. Né? Então, do ponto de vista estratégico, de médio e longo prazo, esse é o setor-chave. Esse discurso duro, que você mencionou e tal, é o discurso típico para manter acesa vamos dizer, a chama, né, do bolsonarismo, desse grupo, que pode ficar insatisfeito, mas a lealdade já está dada. A lealdade
política já pode ser... Agora, só uma ponderação, eu estou pensando no que você está dizendo, Marcos. Em alguma medida, esse discurso de palanque, ele também atende a essa fatia do eleitorado, no sentido de que ele permanentemente acena com os riscos reais ou imaginários da volta do PT. Isso, e essa turma, em boa medida, foi de Bolsonaro na base do antipetismo. Então, eu fico aqui me perguntando se também para esse público não tem uma utilidade de você ficar trazendo essas questões à tona enquanto você não tem mercadoria para colocar na mesa. A minha leitura era um pouco nessa direção, porque eu acho que, na verdade, o que me estranha nesse tipo de discurso do Bolsonaro é que ele é muito mais voltado, digamos, para esse eleitor cativo, né, que dificilmente vai, pelo menos no curto prazo, se mover para longe do governo diante de uma certa identidade que existente entre esse grupo e o presidente eleito. Mas é um discurso que parece que ele teria medo, ou assim, estava olhando para aquele cristão já foi convertido, para usar uma alegoria de cunho religioso. O que me estranha é um pouco por que não começar a ampliar e pegar aquele eleitor que não teve tanta convicção, mas vai muito em função do antipetismo, para ampliar um pouco essa base. Me parece que é racional para ele fazer o que ele fez, né? Acho que uma parte da governabilidade sobre o Bolsonaro não vai vir nos termos tradicionais que a gente estava acostumado. Vai vir com ele, com esse papel de líder desse movimento conservador antipetista. Então, um presidente com popularidade forte, acho que vai ajudar bastante na governabilidade, diferentemente do Temer. O Temer nunca foi um presidente popular e, portanto, não era dessa relação pessoal com o eleitor que sairia um relacionamento Rafael, melhor com o Congresso. Se ele persiste nesse discurso extremista para esse grupo, ele aliena uma parte desse apoio que é fundamental de centro-direita. Mas aí um certo estranhamento. Eu não entendo por que essas referências tão fortes a temas que não vão contribuir, pelo menos na minha leitura, né, a uma agenda de desenvolvimento mais sustentável. Isso está ganhando muita marca e ainda não se apagou. Eu diria assim, eu acho que esta questão... em primeiro lugar, eu concordo com o teu raciocínio, né? Eu acho que esta questão é tanto mais grave por causa do tipo de congresso que a gente tem. A gente tem um congresso extraordinariamente fragmentado, né? É realmente espantoso o tipo de congresso que a gente tem. Então, é um congresso que vai precisar de vai precisar muita energia do executivo, muita habilidade para você compor uma maioria, para aprovar a legislação, ainda mais se as reformas forem de tipo constitucional. Então, embora a esquerda seja relativamente pequena, está em torno de 100 parlamentares no conjunto, mas os outros estão fragmentados, né? Então, para conseguir soldar isso aí numa maioria, precisa ter o assentimento popular maior do que aquele, né, do seu, vamos dizer assim, do coração dos seus eleitores. Vai precisar esse tipo de coisa. Agora, eu acho que, claro, que a argumentação, desculpa continuar, a argumentação da Renata de que essa conversa de que ele tem que sair do palanque, etc., isso aí não tem muito sentido, porque ele, na verdade, acabou de ser eleito, né? Acabou de tomar posse. Então, não tem muito como sair do palanque. E, em segundo lugar, o palanque, né, é basicamente a expressão do que ele acredita. Não, e só lembrando também que outros presidentes, a começar do Lula, Claro, passaram seus mandatos inteiros no palanque. Eu vou pedir um instantinho de licença para vocês. A gente precisa fazer um intervalo, mas voltamos bem rápido com o Globo News Painel. Espera pela gente.
Estamos de volta com o Globo News Painel. Quando fomos para o intervalo, a discussão era, muito resumidamente, sobre a conveniência ou se a gente deve ou não esperar que o Bolsonaro venha descer do palanque em algum momento. Marcos? Olha, eu acho que ele não vai descer do palanque, mas, de qualquer maneira, ele vai combinar isso, e já tem feito, não é? Porque não vamos nos esquecer que há um ano atrás, quer dizer, todas as expectativas em relação ao Bolsonaro era de, enfim, de um potencial ditador que assumiria o poder, etc. Nenhuma dessas, digamos, desses cenários mais sombrios está se concretizando, né? O que eu acho que claramente se pode observar é uma degradação do discurso político, né? O discurso, enfim, excessivamente confrontacional e no limite do que caracteriza o discurso político democrático, né? Mas não a conversão, né, do país em qualquer outra coisa diferente, como se antecipava. Então, eu acho que ele vai combinar as duas coisas. Eu acho que esse ponto que você toca é absolutamente fundamental, né? Porque as regras, especificamente o fato de ter um Congresso fragmentado, porque as regras congressuais, o uso da palavra, por exemplo, podíamos passar aqui 1 hora falando de todo o conjunto de regras do regimento interno da Câmara. Todos eles são partidários. Então, só quem pode falar quem for líder por tantos minutos, isso tudo está no regimento. Para não falar em questões mais relevantes, como relatorias e coisas desse tipo. Isso tudo está assentado em bases partidárias. Mas, de uma certa medida, Bolsonaro atou suas próprias mãos com um discurso antipartidário, né? muito contundente. Não dá para passar coisas no Congresso com o apoio de bancadas setoriais, etc. Porque o Congresso não funciona assim, né? É tão simples quanto isso. Agora, para além da fragmentação, há algo do lado positivo aí da balança que, malgrado a fragmentação, há muita coesão ideológica. Quer dizer, claramente é um governo, né, de apoiadores de direita, conservadores, identificados com uma pauta né, muito particular. Então, malgrado a fragmentação, que nós tivemos também sob Temer, mas essa fragmentação não impediu a aprovação de reformas que eu não imaginaria que na minha vida, talvez na geração de meus filhos, fosse aprovada, com a extinção do imposto sindical, né? E assim por diante. Então, a fragmentação é um obstáculo, sim, mas a coesão também importa. Mas, Marcos... Você não precisa convencer alguém a votar em algo que ele já votaria ou apoiaria por sua própria preferência. E isso acontece com um conjunto de pautas que são dadas. Marcos, depois eu lembro o seguinte, desculpa a sequência, é o seguinte, a história da despetização parece e é confrontacional, de fato, mas ela abre espaço para negociação. É bom lembrar disso, isso não está dito, né? Não foi dito, mas eu diria que a lógica das coisas você negocia com bancadas, perde a indicação dos ministros, etc., mas nós temos quase 30 mil funcionários de livre nomeação. E uma parte do jogo político tradicional é os partidos da base ou da futura base governista indicarem, aconselharem, recomendarem, etc., nomeações, em lugar dos despetizados. Então, houve uma ordem, aliás, dita pelo ministro da Casa Civil, de que todos os ministros poderiam proceder desta maneira. Agora, claro que quem vai ser beneficiado, quem vai ser, vamos dizer, alocado nessas
lugares liberados, entre aspas, né? A gente não sabe. Mas eu acho que abriu-se essa possibilidade ao, entre aspas, despetizar. Ou seja, Brasílio, convém continuar lendo o Diário Oficial, tem um dia seguinte para essa história. Rafael, a gente tem visto algumas declarações de integrantes do que vem sendo chamado de núcleo militar do governo em direções como o general Hamilton Mourão, por exemplo, oferecendo um contraponto às declarações mais extremadas de quem vai cuidar de política externa, por exemplo, na questão de Israel, esse tipo de coisa. Nós vimos o general Fernando Azevedo Silva assumindo o Ministério da Defesa com um discurso que incluía um trecho sobre a importância da imprensa num governo que tem uma relação de atrito com boa parte da imprensa. Dei 2 exemplos, poderia citar outros aqui. A gente deve esperar que o núcleo militar vá funcionar como uma espécie de poder moderador informal da República? Eu acho excelente a sua provocação. Do ponto de vista histórico, seria talvez o setor que gerasse maior uma percepção de risco, algum incômodo do ponto de vista da consolidação democrática, por razões óbvias da história de interrupções dos regimes democráticos no Brasil. Os primeiros sinais, acho que não vão nessa direção, muito ao contrário, né? A gente tem falado aqui em alguma coesão do bolsonarismo. Acho que é uma coesão muito forte no Congresso, mas acho que quando a gente sai um pouco do Congresso, vai para a sociedade, traz as forças sociais, não me parece ser tão robusta assim. E aí é aí que entra o papel dos militares, e acho que os primeiros movimentos têm nessa direção. Na relação com a imprensa foi um ponto, na relação com moderação política foi outro, na ideia de dar uma virada na página e pensar agora em governo e não mais só no discurso marcadamente eleitoral, de tal sorte que me parece que sim, os militares podem ser, digamos, o ponto de equilíbrio entre 2 agendas que, aos meus olhos, são as principais desse governo. A primeira é a agenda econômica, liberal, como a gente tem conversado. E a segunda é essa agenda de costumes, que entre escola sem partido, entre a ideologia de gênero e temas dessa natureza. Acho que serão os militares que vão, de alguma maneira, estabelecer um equilíbrio entre essas 2 pontas que me parece que vão concorrer em termos de agenda, pelo menos nesse início do governo Bolsonaro. Nós vamos falar da agenda ainda, mas, Marcos, Brasília, eu queria continuar um pouquinho na questão dos militares. O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, deu uma entrevista para a Globo News essa semana, veio à Globo News essa semana e disse muito claramente que as Forças Armadas perceberam ao longo da campanha eleitoral o que ele chama de efeito Bolsonaro e de que maneira isso poderia viabilizar uma participação maior dos militares na vida pública, no que o general Heleno chamou de um momento de grande calamidade da vida do país. Marcos, você acha que essa descrição dele do que foi o movimento é fiel, representa o que você viu acontecer ao longo da campanha eleitoral? Quando eu digo ao longo da campanha eleitoral, eu quero dizer o seguinte, as Forças Armadas não estavam de maneira homogênea com o Bolsonaro lá no início da campanha, mas nós fomos vendo a chamada coesão, para usar uma palavra sua, se formar à medida que a perspectiva de vitória foi se apresentando mais claramente. Eu acho que essa é uma tendência natural, né? Até pelo fato de que, enfim, Bolsonaro ganhou as eleições, então, se ele tem, né, um bloco importante de parceiros que são os militares, é natural que haja expectativas, etc. Nós temos 5 militares no gabinete, né? 2 deles eram ocupados, 2 dessas posições no gabinete eram ocupadas no passado, sob qualquer governo, por militares, né? O gabinete institucional, enfim, o ministro da Defesa já é um caso Defesa começou como civil, no governo Temer passou a ser um militar. Defesa não é um caso. Então, nós temos aí digamos assim, uma fatia ocupada por ministros militares
diálogo com 2 ou 3 ministros que têm claramente perfil militar, né? Que é na área de Minas e Energia e infraestrutura. Não me parece que isso represente uma ingerência militar no governo, ou que isso signifique uma participação das Forças Armadas. Eles não falam, né, não utilizam essa linguagem de que estão representando, e não há, até agora, evidências de que isso se sinalize para alguma... mas, obviamente, é muito cedo para a gente falar. A expectativa que se formou, que o próprio general Heleno mencionou, ela está posta e eu acho ainda cedo. Mas a ideia de que eles possam arbitrar os conflitos entre os núcleos. Uma coisa interessante, no entanto, é o fato de que as falas de alguns ministros militares ou do próprio vice-presidente, do Mourão, elas eram, no que se refere à agenda de costumes, muito, muito moderadas. Né? Então, eu não sei até que ponto eles seriam... Até por isso eu perguntei sobre a ideia de eles funcionarem como uma espécie de poder moderador informal. Eu acho assim que o Marx tem toda a razão no sentido de que não há sinais, né, até agora, de qualquer, digamos, que tenha se atravessado, ou se tente atravessar a linha entre Forças Armadas da Ativa e militares no governo. Acho que esse é o elemento-chave. Né? Digamos, não há mistura entre militares da Ativa e militares em função... É aquela linha que eles sempre trazem à tona nas discussões. Exatamente. E é que uma coisa é militares da reserva participarem do Exatamente. governo, outra coisa é a politização dos quartéis. Exatamente. Não há sinal disso. E eu acho que a menção do general Heleno foi: somos qualificados e muito qualificados para poder exercer outras funções que não as militares na vida pública, desde que na reserva. Ele tem razão, obviamente é possível. Né? Agora, isso é um lado que eu tenho a impressão que... Agora, eu tenho a impressão, dado a forma de conduta dos militares que estão no governo até agora, como eles se mostraram, eu tenho a impressão que eles podem, de fato, funcionar como moderadores. Todas digamos, restrições que se fez, por exemplo, a iniciativas muito impulsivas do ministro das Relações Exteriores foram, né, restrições feitas por militares, que chamaram a atenção para as consequências de trazer certos conflitos com os quais nós não temos nenhuma conexão para dentro do país em função de tal ou qual decisão, etc. Então, a coisa do elemento de resolução de conflitos, que você salientou, eu acho que é muito, quer dizer, no fundo, o poder moderador, né? É realmente muito provável que aconteça. Ao menos até agora isso está acontecendo. De fato, o conjunto daqueles militares parecem gente muito ponderada, muito cautelosa na ação, né? E sem a intenção de romper a barreira com as Forças Armadas. Nesse sentido específico de poder moderador, estamos totalmente de acordo, né? Mas, na realidade, quem exercerá esse papel de árbitro, de poder moderador, no sentido histórico brasileiro, né? Que vem desde do século XIX, é o STF. Sim. E o STF, se houve queixas quanto a um certo hiperativismo do STF, né, por questões parte da várias. imprensa, intelectuais, analistas, etc. Agora sim é que estamos... e isso talvez até antecipando esse papel que será muito importante de moderação entre poderes, né? É verdade. Esse é um ponto de moderação bom. Porque são duas coisas, a moderação no interior Eu acho que do plano político. isso, Na verdade, são aspectos diferentes. O Toffoli, ele já, de uma certa forma, sinalizou para uma redução, porque essa hiperpolitização ou
hiperativismo das cortes superiores será uma consequência inevitável dessa agenda. Porque tanto a agenda de costumes, claro, né, quanto a questão previdenciária, quanto a questão tributária, que tem matéria constitucional aí envolvendo níveis da federação, né? Pacto federativo, etc., para não falar de privatização etc., tudo isso é constitucionalizável. E não falamos daquilo que aparentemente está sendo menos urgente, né? Que são questões relacionadas ao Estado de Direito e da democracia. Quer dizer, o guardião da democracia é o STF e ele terá um papel absolutamente crucial nos próximos anos. Mas eu tenho a impressão que esse tipo de atuação do Toffoli, ela de alguma maneira, que obviamente, tem uma direção politicamente muito definida, né, de retomar talvez esse papel de moderação dos poderes, vai ter que se traduzir, por exemplo, em redução das decisões individuais, né, em relação às coletivas e outras coisas mais, que de fato tem produzido muito calor, né, na atuação do STF. O STF tem, nos últimos anos, realmente produzido mais calor do Mas você sabe uma coisa paradoxal? E desculpa por estar usando a palavra, abusando aqui, imagina. Mas que é o fato de que, em questões de costumes, por exemplo, ou questões em que a democracia esteja de uma certa forma, sendo, né, questionada ou violada, etc., eu acredito que há uma quase unanimidade na atual composição do STF. Então, pela primeira vez, nós veremos um STF unânime em algumas questões. Eu não tenho a menor dúvida com relação no que se refere à democracia, etc. A democracia e a agenda de costumes, direitos individuais, indígenas, etc. Isso tudo... o que a gente viu até agora vai desaparecer, aquela... brigas internas e muito conflito e tudo isso que você mencionou. Isso vai ser muito interessante de observar. O programa está se encaminhando para o final. Eu queria aproveitar que o Marcos falou na agenda de costumes, que o Rafael já tinha falado do Escola Sem Partido, para jogar uma última questão para vocês três. Há quem diga que o governo vai dar, sim, atenção na largada à pauta de costumes, até como mais um instrumento de satisfação e de galvanização da sua base. E há quem diga que não, que para aprovar o essencial da pauta econômica é preciso ter foco total na pauta econômica e que esses assuntos vão ficar para uma outra oportunidade que não se sabe quando virá. Como é que vocês acham que vai ser? Um pé em cada canoa ou o que nós vamos ver é uma prioridade para a pauta econômica de imediato? Marcos? Grande questão. Eu diria, numa reação rápida, que seria um pé em cada canoa. Porque, afinal de contas, tem vários ministros, né, que foram nomeados com agendas, etc., e vão ser cobrados em relação a isso, etc. Provavelmente, o que seria mais aconselhável seria concentrar esforços na reforma da Previdência, que é a fundamental, né? Rafael? Me parece um pé em cada canoa. Acho que é pouco crível imaginar que um governo vai ficar refém de uma agenda só. Ainda que, acho que ele não pode menosprezar a ideia de que capital político é um recurso escasso. Em algum momento, seja a agenda dos costumes, ela vai dar polarização no Congresso, ela pode dar polarização com o Judiciário, e isso, se não for devidamente cuidado, vai minando a ambição da reforma da Previdência, outras questões que são mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento, acho que elas podem ser afetadas negativamente se não houver paulatinamente, sobretudo aquela decisão política do que o Bolsonaro pensa como fundamental para esse seu primeiro ano de mandato. Brasília, nosso tempo está quase no fim, mas a sua resposta tem tempo para ela. Não, eu tenho a impressão que, ao menos pela entrevista da ministra Damares à Globo News, percebe-se, ou ao menos ela quase declarou que vai haver um conjunto de decisões que o presidente vai anunciar, acho que na próxima semana, que provavelmente dizem respeito à pauta de costumes, acho eu, né? Claro que vai ser
eu tenho a impressão que isso vai avançar. Acho que é um pé em cada canoa mesmo, e eu tenho a impressão que, do ponto de vista político, embora isso não vá ajudar muito em lidar com o Congresso, eu acho que vai ajudar, provavelmente, em manter um público eleitoral fiel, né, ao presidente nos próximos meses. Bom, haveria pautas legislativas e outras para a gente seguir aqui por muito tempo, mas não vai dar porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. O painel fica por aqui. Eu agradeço muito, muito mesmo aos nossos convidados nesse primeiro programa do ano. Marcos Mello, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Brasílio Salum, sociólogo da Universidade de São Paulo, e agradeço também ao Rafael Cortes, sócio da consultoria Tendências. O painel fica aqui, como eu disse. Nas próximas 2 semanas eu estarei de férias, mas o programa volta no sábado que vem, às 11 da noite. Até!